Senhor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Reis, primeira e segunda. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós estamos estudando o Reino Dividido, que vai até o livro 2 de Reis, o capítulo 10. Dentro deste tópico, nós já estamos nos reinados posteriores. E aqui nós já vimos com os amados, tanto Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jeorão e Acasias, do reino de Judá, e também já vimos Jeroboão, Nadab, Baasa, Elá, Tibni, Omri, Acabe, Acasias e Jorão, do reino de Israel. E estamos iniciando, então, hoje o estudo de Jeú. Jeú, ele era um chefe militar, ele era neto de Ninzi, e ele reina em Israel por 27 anos. Ele reina desde 841 até 814 a.C. Ele é que vai cumprir todas as profecias que foram dadas para Elias e repassadas para Eliseu. A dinastia de Jeú dura mais de 100 anos e ela faz 4 gerações. Eliseu é quem envia um servo para ungir Jeú, que estava no campo, em Ramote Gileade, como nós vimos no vídeo passado, na guerra que estava sendo travada entre Jorão de Israel e Hazael da Síria. A unção que Elias pede para um dos profetas, lá da escola de profetas, era secreta. Por que era secreta? Porque era perigosa. Elias não foi porque Elias já tinha ido, apesar de que ele havia recebido já essa profecia, então ele determina para Eliseu que faça isso. E Eliseu também não foi. Eliseu não foi por quê? Porque Eliseu era muito conhecido. Então, era uma missão perigosa, porque se o rei soubesse desta unção, todo mundo seria morto. Ele iria mandar matar todo mundo, iria ser executado por Jorão. Então, Eliseu não foi. Ele foi, em verdade, um companheiro dele da escola de profetas. Ele vai ser ungido com óleo de oliveira que havia sido abençoado, consagrado pelo próprio Eliseu. Então aqui nós vamos ver uma coisa interessante, que Jeú foi o único dos que a Bíblia menciona de Israel que havia sido ungido. Todos os outros não haviam sido ungidos. Jeú está no acampamento e ele então vai ser ungido no acampamento e os seus companheiros querem saber o que aconteceu, e ele acaba contando para os mais chegados. E ele, então, naquele momento, ele é recepcionado como rei lá no acampamento. Eles se alegram, erguem o profeta, colocam num alto de escada, como se fosse um trono improvisado, né? Tocam trombetas, anunciam que Jeú é rei. Lembrem-se que havia um hábito de anunciar o rei com trombetas. E eles fazem, então, um pacto de lealdade, de apoio, de promessa de apoio. Ele tinha sido ungido como um símbolo, porque Deus estava terminando toda aquela geração de corruptos e de idólatras. Em verdade, Jeú estava sendo ungido, mas o poder era de Yahvé Elohim. Né? Isto era necessário para uma nova dinastia, para o fim da casa
de Acabe, conforme havia sido previsto por Elias num primeiro momento e depois. Então, a dinastia de Acabe, assim como a dinastia de Jeroboão e a de Baasa, estava para acabar. Jeú seria o seu instrumento para produzir, para efetivar o propósito de Yahvé com a destruição da casa de Acabe. Nessa batalha, Jorão não estava em Ramote Gileade. Ele não estava lá, ele estava em Jezreel. Por que ele estava em Jezreel? Porque ele havia sido ferido na batalha. Então ele estava em Jezreel para se recuperar. Assim como seu pai também tinha sido ferido na batalha de Ramote Gileade e acabou morrendo. Ele havia sido ferido, mas ele não estava para morrer, não havia sido um ferimento fatal. E ele havia então ido para Jezreel, deixou os seus soldados lá lutando em Ramote de Gileade e foi para Jezreel para se recuperar. Quando ele estava lá, Acasias de Judá, que tinha laços familiares com Jorão, também estava, porque ele havia ido lá para visitar. Alguns dizem que ele estava na batalha, outros dizem que não. De qualquer maneira, a Bíblia diz, nesse ponto, que Acasias estava em visita a Jorão, porque Jorão estava se recuperando de um ferimento. Bom, Jeú, após ser ungido, vai a toda velocidade, montando seu cavalo, de Ramote de Gileade para Jezreel. E quando ele está se aproximando, o vigia vê que ele está se aproximando, anuncia ao rei: olha, está vindo um cavaleiro aí, eu acho que pelo jeito de dirigir o cavalo, né, de montar o cavalo, é Jeú. O rei manda, então, um cavaleiro para saber o que estava acontecendo. Quando ele chega lá, Jeú diz: passa para trás de mim. E ele vai em obediência, ou seja, ele fica do lado de Jeú. O rei manda outro a mesma coisa, passa para trás de Jeú, e Jeú a toda velocidade indo até onde o rei está. O rei, então, ele diz: não, mas o que está acontecendo? Ele pega o seu cavalo e, mesmo ferido, vai ver o que está acontecendo com Jeú. E eles se encontram onde? Eles se encontram exatamente onde era a terra de Nabote. Essa história, o amado lembra, é uma história que nós contamos no vídeo passado. Então, quando ele está atravessando a terra de Nabote, Jeú se encontra com Jorão. E quando ele percebe, o rei percebe que é uma armadilha, ele tenta fugir, mas não é mais possível. Jeú o fere fatalmente, ou seja, Jeú o mata. Aqui, Jeú fala para o rei que ele estava fazendo isso exatamente em obediência à ordem de Deus, porque haviam grandes pecados, pecados morais em Israel. A corrupção espiritual era ainda maior, a idolatria era ainda o grande problema que fez com que Deus decidisse acabar com o reino de Jorão. Junto estava também Acasias. Jorão põe-se em fuga, Jeú mata, e o seu corpo é lançado num campo que foi de Nabote, por ordem de Jeú. Jeú, quando atira a flecha, ela entra pelas costas, porque Jorão estava fugindo, ele passa pelas costas de Jorão, atravessa o coração de João, então foi certeira a flecha, e ele sai pelo lado de frente. Então a flecha entra por trás, mata Jorão e sai pela frente. Então, neste local, foi o local da morte também de Nabote e de seus filhos. Acasias percebeu também e tenta fugir, mas ele não consegue. Ele vai tentar fugir aqui por cima, né? Eles estão em Jezreel, que fica mais ou menos aqui para baixo. Ele vai tentar fugir. Ele é ferido aqui ao pé do Monte Carmelo, em Bet Hagã, que quer dizer a casa do jardim, a 11 quilômetros
de Jezreel, e aqui ele foge. Alguns dizem que ele é ferido em Meguido, mas ele vai fugir para Meguido. Alguns dizem que ele foge para a Samaria. Em verdade, ele vai morrer em Meguido, e em Meguido ele é resgatado pelos de Judá e é levado para Jerusalém, aqui embaixo, a 19 quilômetros, tá? E ele é levado aqui para Jerusalém, e ele então ele é então enterrado ali. O livro de Reis diz que foi em Meguido. O livro de Crônicas diz que foi em Samaria. De qualquer maneira, Samaria e Meguido estavam próximos um do outro. Então, na região de Meguido, podia dizer-se ali em Samaria, ou na região de Samaria. Uma vez morto o rei de Israel também, morto os dois reis, Jeú matou os dois reis. Ele passa então para terminar o que ele tinha que fazer. Ele vai até o palácio, ele chega até lá, e Jezabel está ali, toda vestida de rainha, toda arrumada e arrogante até o final, zombando de Jeú. Talvez ela achasse que ele não teria coragem de tocar numa pessoa que era esposa, foi esposa de rei, mãe de rei e mãe de princesa que estava casada com outro rei, filha de rei, ou seja, ela tinha uma nobreza real em todos os lados. Filha de rei, casada com rei, mãe de rei, mãe de esposa de rei, ou seja, ela então se achava intocável. E aí Jeú chega ali e, olhando para cima, ela diz assim: quem vai me ajudar? Quem vai jogar essa mulher aqui para baixo? E os servos efetivamente fazem isso. Eles pegam Jezabel e jogam janela abaixo. A queda por si só já foi fatal. Ela morreu na queda. Ela morreu pela queda. Mas Jeú, que estava a cavalo, acaba pisoteando Jezabel para confirmar a sua morte. E aí ele deixa Jezabel ali, entra, ele está com fome depois de tudo que ele fez, e ele vai comer e beber. Enquanto ele come e bebe, os cães vão até o corpo de Jezabel e comem o seu corpo. Diz a palavra que só sobrou dela, só sobrou a caveira, ou seja, a cabeça, os pés e as palmas das suas mãos. Então, foi só isso que sobrou. O resto, os cães comeram tudo. Lembrem-se que naquela época os cães não eram como na nossa época como no nosso dia a dia é. Aqueles cães eram selvagens, aqueles cães eram muito agressivos. Quando ele termina de comer e beber, ele lembra da mulher, da Jezabel, e diz: não, mas ela tem linhagem real, vamos enterrar. Mas não tinha muita coisa para enterrar. Então, ela foi lançada, o que significa uma desgraça, porque naquela época não ser sepultada, ser comida pelos cães, era a maior desgraça que podia acontecer com uma pessoa. Mas Acabe tinha mais filhos, Acabe tinha 70 filhos, porque naquela época muitas esposas, muitos filhos, e eles estavam espalhados por todos os lugares, e mais especificamente na capital do reino, em Samaria. E lá eles estavam sendo cuidados por pessoas nobres. Talvez estas mesmas pessoas nobres, anciãos, guardião, governantes, que eram os que tramaram junto com Jezabel a morte de Nabote. E aí ele manda uma mensagem para estas pessoas, desafiando estas pessoas a optar por um lado. Ou
eles optavam pelo lado dos filhos de Acabe, dos filhos, né, dessa dinastia, ou eles optavam por Jeú. E ele explica que ele estava fazendo a vontade de Deus nesse sentido. É óbvio que eles não ousaram fazer nada. Ele já tinha matado 2 reis, ele já tinha matado Jezabel, e eles tinham medo de Jezabel. E ele já tinha matado todo mundo. Então, o que acontece? Eles, então, concordaram e eles mataram os descendentes de Acabe. Toda a casa que estava por ali foi morta. Foram trazidas as suas cabeças para o portão da cidade e foram postas ali. Então, isto era um sinal público, né, de rebelião e de conquista nova. Tá? No dia seguinte, ele fez um discurso dizendo que tudo isso estava acontecendo através dele em obediência à ordem divina. Isso deveria aplacar a culpa, o sentimento de culpa dos que mataram os filhos de Acabe, a descendência de Acabe. Então, aqui não restou absolutamente nenhum que pudesse suceder Acabe, a dinastia dele. Quando ele está indo para Samaria, que ele estava em Jezreel, quando ele estava indo para Samaria, Jeú encontra alguns parentes de Acasias, o rei de Judá, que ele tinha matado. Este local aqui, ele é entendido como Bet-Equete. Bet-Equete, o Casa da Tosquia, era um lugar onde se realizava a tosquia de carneiros e estava muito próximo de Samaria, mais ou menos a 26 quilômetros de Samaria. E foi no caminho, ele encontra esses parentes e ele mata todos eles de uma vez só. Ou seja, foram 42 parentes mortos. Muito provavelmente eles estavam indo para Samaria para fazer de Samaria para, a Jezreel ou até Samaria, enfim, eles estavam no caminho de Samaria para confraternizar-se com a família. Então, ele mata todo mundo. Ali ele encontra em Samaria o filho de Recabe. Os recabitas eram descendentes dos queneus. Vira e mexe a gente fala desses queneus. Eles eram nômades, mas eles adoravam a Yahvé. Eles não eram nem das tribos de Judá, nem das tribos de Israel, mas eles eram adoradores de Yahvé, mas austeros, firmes nos seus hábitos, eles se abstinham de vinho, de prazeres supérfluos, ou seja, eles eram seguidores, adoradores e seguidores de Deus. E este filho de Recabe, ele se torna então um aliado de Jeú para a sua missão de limpar Israel. Jeú chega a Samaria e ali ele vai terminar a sua vingança. Ele faz, então, um chamado, ele se finge de devoto de Baal, ele faz um convite de reunião de todos os seguidores de Baal para uma festa de adoração, onde Jeú faria um grande holocausto em homenagem a Baal. E ele reúne todos esses idólatras ameaçando: se alguém não for adorar Baal, eu vou perseguir, eu vou matar, eu vou fazer e acontecer. Tá? Ali em Samaria existia um templo, o principal templo de Baal, que havia sido construído por Acabe. Ele era grande, magnífico e foi feito para adorar, para fazer o culto a Baal.
E aí os líderes, então, se achegaram todos ali, se vestiram adequadamente e ninguém suspeitou de nada. Eles fizeram todos os sacrifícios que deviam ser feitos, todo o ritual que devia ser feito. Mas Jeú já estava com tudo preparado, ele escolheu 80 homens que eram poderosos, soldados fortes, violentos, que montaram guarda ao lado de fora do templo de Baal. E, num determinado momento, quando Jeú desse o aviso, eles avançariam, entrariam no templo e matariam a todos os adoradores que vieram do reino de Israel todinho, que ele reuniu ali exatamente para matar. O templo foi destruído totalmente e este templo foi transformado num banheiro, numa latrina. Então, o templo de Baal virou um banheiro, uma latrina pública, onde eram jogados excrementos. Jeú, entretanto, continua nos pecados. Ele começa bem, mas ele continua com os cultos em Betel e em Dan. Ele não termina com os cultos do bezerro de ouro, ele só atinge o templo de Baal. Ele começa bem, mas ele continua com os problemas que eram graves. Betel, Dan, o impedimento de irem para Jerusalém adorar, ele não permitia isso, porque ele achava que isso também, como Jeroboão, ele também achava que isto era diminuir o poder do reino do norte. Né? Ele, em verdade, porque ele começou bem, porque ele fez o que ele tinha que fazer no início, foi permitido que ele reinasse em relativa paz. Ele morreu de morte natural, os seus filhos chegaram ao poder até a 4ª geração, de Joacás, Joás, Jeroboão II e Zacarias. Ele foi, portanto, o cabeça da 5ª dinastia de Israel. Hazael, nesta época, ataca novamente, conquista parte do território, né? O território foram na Transjordânia, onde era o território de Gade, de Ruben e da meia tribo de Manassés. Então, eles dominaram uma boa parte, desde o rio Aroer, de Amon, até o Monte Hermon, incluindo Bazã. Jeú foi sepultado em Samaria e Jeoacás, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Bons estudos. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar e se você ainda não está cadastrado aí na nossa página, por favor, faça isso. Você pode adicionar o sininho para ser lembrado todas as vezes que um vídeo novo é lançado. Amém? Bons estudos.